Queridos irmãos e irmãs, a cada ano a Igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Logo depois de celebrar o Dia dos Finados, no calendário civil está colocado o dia 1º de novembro, Todos os Santos, e os finados depois, no dia 2. Mas a Igreja prefere transferir a solenidade de Todos os Santos para o domingo, depois da festa dos finados, depois da festa dos mortos. E nós hoje nos reunimos para celebrarmos esta solenidade da Igreja. Nos reunimos aqui lembrando destes santos, que são tantos e tantas, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos. Até há pouco tempo o Papa Francisco declarou beatos crianças que não tinham nascido, que foram assassinadas junto com a mãe. E o Papa achou que também eles são santos de Deus, mesmo sem terem recebido ainda o batismo, mas receberam o batismo na fé dos pais. Esta multidão imensa que nós todos temos as nossas devoções, as nossas preferências, as nossas particularidades, os santos que são protetores das diversas profissões, santos que se referem aos estados de vida. Os padres têm os seus padroeiros, os bispos têm os seus padroeiros, os casais têm os seus padroeiros, os estudantes, os jovens, as crianças, enfim, os coroinhas, os leitores da igreja, os diáconos, todo mundo tem. Os cantores também têm, Santa Cecília, que está colocada ali no painel de entrada da nossa igreja, no vitral da nossa catedral. Ou seja, isso mostra a nossa devoção, a nossa abertura a olhar para estes nossos irmãos, que a igreja nos apresenta como modelos, para que nós possamos, em primeiro lugar, aprender deles, aprender da sua fidelidade a Deus, da sua humildade, do seu amor a Deus, do serviço ao próximo, santos que doaram a sua vida servindo os doentes, na educação, no cuidado com as famílias, enfim, uma infinidade, uma multidão, como nos diz a primeira leitura, destes homens e mulheres que hoje estão no céu, junto de Deus. Estes são os santos que nós conhecemos, que nós temos a consciência, porque foram canonizados pela igreja, ou beatificados pela igreja. Nós temos os nossos beatos, os beatos Manuel e Adílio. Mas existe uma multidão imensa que nós não conhecemos, que nós não sabemos quem são esses santos. Possivelmente santos com os quais nós convivemos, tivemos juntos com eles, influenciaram de alguma forma a nossa vida. Sejam nossos antigos familiares que já deixaram este mundo, nossos avós, nossos pais, tios, primos, enfim, pessoas que nos ensinaram o caminho de Deus, pessoas que viveram a sua vida com fidelidade ao que Deus lhes pedia, com defeitos, com fragilidades humanas como todos nós temos, mas sempre na busca de Deus, sempre buscando a graça de Deus para poderem ser melhores e assim poderem viver a vida respondendo positivamente ao que Deus lhes pedia. Quando nós chegarmos no céu, é o que nós pedimos a Deus, um dia estar com Ele no céu, nós vamos nos dar conta da extensão, da importância de tantas e tantas pessoas que viveram com fidelidade a sua vida aqui neste mundo, nesta terra. A santidade cristã está fundamentada num princípio, o princípio de que Deus nos fez, nos tornou seus filhos, é que nós escutamos na segunda leitura. Como Deus é nosso Pai, e nós somos filhos de Deus, este Pai transmite para nós o que Ele tem. E o que é que Deus tem para nos transmitir? Nós muitas vezes achamos que nós precisamos de Deus, essas graças para os negócios, para, enfim, problemas que a gente vive no trabalho. Claro, tudo isso é importante na nossa vida, mas não é o mais importante que Deus tem para nos dar.
O que Deus tem para nos dar, e Ele já nos deu, que é o mais importante, é a filiação divina, é nós sermos filhos de Deus. Porque como filhos de Deus, Deus não deu para nós somente um título, mas nos deu a capacidade, a condição de fazermos da nossa vida uma vida agradável a Deus, uma vida de fidelidade a Deus. Por isso a santidade cristã, ela não é fruto só do trabalho humano. Na verdade, o grande princípio da santidade cristã é a graça que Deus nos dá, a sua vida em nós, que vai nos identificando com Cristo, vai nos cristificando pouco a pouco durante os anos. E assim, a santidade cristã significa exatamente esta identificação com Cristo. Se você pensar, querido irmão, querida irmã, neste santo que você tem devoção, Santo Antônio, nosso padroeiro, seja lá Santa Teresinha, o santo que for neste mundo, que você tem alguma devoção particular, e você conhecer a vida desta pessoa, você vai perceber exatamente isso, este apelo que Deus fez para que eles fossem fiéis a Ele, fiéis a Deus. E eles responderam durante a sua vida a esta proposta de Deus, e por isso se fizeram santos, porque foram se identificando com Cristo. A santidade cristã é isso, identificação com Cristo, ir parecendo-se com Jesus, ir assumindo na nossa vida a identidade de Jesus, ser Jesus para os outros, ser Jesus para os irmãos. E isto não é uma teoria, é ser Jesus para a esposa, ser Jesus para o esposo, ser Jesus para os filhos, ser Jesus para os pais, ser Jesus para os irmãos, ser Jesus onde você trabalha, com as pessoas que você atende, que muitas vezes não são compreensivas, muitas vezes até dentro da própria casa há tensões, há dificuldades. O ser cristão e o ser santo significa ver em cada uma destas situações difíceis que nós vivemos no dia a dia, uma oportunidade de nos parecermos mais com Jesus, de sermos mais compreensivos, mais amáveis, pessoas que têm, de certa forma, a capacidade de compreensão que Jesus tem para conosco. Assim devemos ser nós também. Este é o caminho da santidade cristã. E Jesus nos ensina que este caminho exige renúncia. Aquilo que nós hoje escutamos no Evangelho, proclamado pelo diácono, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muita gente acha que ser pobre de espírito é um defeito. Não, no Evangelho não. Esta palavra, às vezes a gente, quando uma pessoa é ignorante, a gente diz, você é pobre de espírito. Não, mas não é isso que o Evangelho quer dizer. Pobre de espírito é a pessoa simples, é a pessoa humilde, é a pessoa desprovida de armas contra os outros. É aquele que é humilde, simples de coração e procura entender a todos. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz. Queremos ser santos? Então devemos ser promotores da paz, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estivermos. Bem-aventurados os puros de coração, ter um coração puro, um coração que ame a Deus e que ame os outros como Deus quer, não como o mundo de hoje, que é um mundo sexualizado, o mundo que apresenta a sexualidade como egoísmo, destrutivo, que tira dos outros aquilo que falta para a pessoa que diz que ama os demais, na verdade não ama nem a si mesmo, quanto mais os outros. Esta virtude que o Evangelho nos ensina é a virtude da pureza do coração. Um coração que busca amar como Deus ama, se sacrificando pelos outros, se oferecendo de verdade para o bem das pessoas que dependem de nós e que convivem conosco. E tantas outras expressões que Jesus coloca no Evangelho. Nós podemos, depois no final da missa, quem sabe, levar ali o folhetinho para casa, esta semana ler com calma estes textos da Sagrada Escritura, porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos santos, é que nós façamos parte desta multidão imensa
de pessoas que se esforçaram neste mundo para amar a Deus. O cristão não é como os outros. O cristão não é alguém igual aos outros no mundo. O cristão é diferente, porque ele se esforça, luta, colabora com a graça de Deus para ser, onde estiver, a presença de Jesus. Olhemos para Nossa Senhora, Mãe de Deus, ela que foi fidelíssima a todos os planos, a todas as vontades de Deus, e pensamos a Nossa Senhora, que o seu exemplo de santidade, de fidelidade a Deus, seja também para nós um grande incentivo no nosso caminho para sermos santos, assim como Deus é santo.